É, boa noite, meus caros irmãos. Hoje eu vou falar do descobrimento do Brasil. Quem descobriu o Brasil? Então, meus irmãos, o Brasil foi descoberto por cristãos novos. Quem são esses cristãos novos? Então, nós aprendemos lá na escola que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Mas Pedro Álvares Cabral era um português, mas suas raízes eram judaicas, porque Portugal, no período, tinha muitos judeus que se converteram ao catolicismo e passaram a ter mudanças nos seus nomes e sobrenomes. Tanto é que Pedro Álvares Cabral tinha um sobrenome Gouveia e as suas raízes eram judaicas. Então, o Brasil ele foi descoberto por cristãos novos. Esses cristãos novos eram portugueses de origem, mas suas raízes judaicas. E como nós sabemos, e o povo brasileiro tem raízes judaicas pelo sobrenome, porque quando os judeus lá na Península Ibérica passaram a se converter ao catolicismo de uma forma forçada, esses judeus tiveram uma mudança nos nomes e sobrenomes. E o Brasil, que foi um país colonizado por esses cristãos novos, que seriam judeus portugueses. Então nós carregamos no nossos sobrenomes, nós carregamos muitas raízes judaicas na nossa cultura. Tanto é que o nome Brasil é derivado de uma palavra hebraica chamada Barzel. E os nossos sobrenomes, como Carvalho, Oliveira, Marques, Arneiro, Silva, e sobrenome também tem raízes judaicas. Não que todo brasileiro tenha uma descendência judaica, mas muitas famílias que se espalharam pelo Nordeste ou pelo Brasil acabaram tendo sobrenomes. E tem famílias brasileiras que têm ancestrais judeus e passaram por Portugal e teriam os judeus sefarditas. Então, a nossa cultura, o nosso costume tem raízes judaicas. É o nome Brasil, e através do nome Brasil é derivado de uma palavra hebraica chamada Barzel. O Monte Pascoal, onde foi na época do descobrimento de Pedro Álvares Cabral, teve o Monte Pascoal. Tanto é que o Monte Pascoal tem a ver com a Páscoa, e a Páscoa que nós comemoramos é uma festa judaica que surgiu lá no Egito. E o povo hebreu foi escravo lá no Egito durante 400 anos, e quando passaram a ser libertos, comemoraram uma festa
e deram o nome de Páscoa. E a Páscoa é a libertação do povo hebreu da terra da escravidão, que seria o Egito. Então nós comemoramos a Páscoa, nós também participamos da Santa Ceia, tanto é que a Santa Ceia é usado na Igreja Católica, usado na Igreja Evangélica. A Santa Ceia tem a raiz judaica e a Santa Ceia simboliza o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então nós carregamos muita cultura judaica, tanto é que nossos sobrenomes, nossos costumes, tanto é que às vezes lá no Nordeste nós temos mania de dar bênção para os nossos pais, e também tem a ver com a cultura judaica. Então, você aí é brasileiro, tem o sobrenome Carvalho, Silva, Oliveira, Lima, Nogueira, e você tem alguma dúvida sobre as suas raízes, e você passa a ter uma empatia pelo povo judeu, então procure pesquisar com seus familiares sobre a história da sua família, porque talvez passou algum judeu sefárdida na sua família, ou pode fazer teste de DNA para saber que tem ancestrais judeus, porque tanto é que eu fiz um teste de DNA de ancestralidade global e eu tenho 2% de judeu sefárdida. Meu sobrenome tem Carvalho e Farias. Então, o Brasil foi descoberto por cristãos novos, e eram portugueses de origem, e Pedro Álvares Cabral, que era português, mas tinha raiz judaica, porque ele tinha um outro sobrenome chamado Gouveia. Então, a nossa cultura é judaica. O que nós aprendemos na escola é que o Brasil foi colonizado por portugueses, mas esses portugueses que colonizaram o Brasil eram cristãos novos, porque Portugal acabou forçando esses judeus a serem católicos. Nós temos exemplos de famílias como a família Abravanel, que também tem raízes judaicas, tanto é que o nosso falecido apresentador Silvio Santos tinha o sobrenome Abravanel, e ancestral de Silvio Santos chamava Isaac Abravanel. Era português de origem, mas suas raízes judaicas. Depois, lá o remoto de Silvio Santos acabou espalhando pela Europa até chegar na Grécia, e depois, mais tarde, seu pai Alberto Abravanel veio para o Brasil, e a família Abravanel espalhou pelo Brasil. Então, nós temos a família Abravanel, e vive no Brasil. Nós temos outros exemplos de brasileiros que têm raízes judaicas, e
O Brasil, ele tem essa influência, essa riqueza, mas por que nós herdamos esse DNA de judeu? Porque eu acredito, porque eu leio, eu acredito na Bíblia, eu acredito na palavra de Deus, quando Deus fez a promessa a Abraão, ele falou que ele ia ter paz de muitas nações. E com certeza a palavra de Deus se cumpriu e nós carregamos essa cultura judaica, esse DNA judaico nas nossas vidas. Porque o povo brasileiro é um povo mesclado. Nós temos indígenas, temos africanos, temos europeus, temos asiáticos, enfim, temos o privilégio de ter DNA que veio lá de um remoto chamado Abraão. Então, nós temos raízes judaicas. Tem brasileiro, a porcentagem é muito grande, e outros brasileiros e é uma pequena porcentagem de judeu. Por isso, no meu caso, eu tenho uma pequena porcentagem de judeu sefardita, e é 2%, e passou ali pela Península Ibérica. Então, pessoal, espero que gostem de meu comentário. Tenham uma boa noite e fiquem com Deus. Ai, Ana. Ai.